Fala galera, eu sou o professor Murilo e estou chegando aqui para mais uma aula de educação física. Fala galera! Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos trabalhados nessa apostila de volume 2 de vocês, tá bom? Unidades 3 e 4, que é a apostila completa. Bom, nesse período a gente viu dois grandes conteúdos. O primeiro foi desenvolvimento físico e práticas corporais, e o segundo, ampliando o universo ginástico, onde nós falamos da ginástica rítmica. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, antes da gente falar sobre os conteúdos que a gente trabalhou, né, ao longo desse bimestre, retomar, eu gostaria que vocês preparassem um roteiro de estudos para vocês. Então, conforme eu for falando, conforme a gente for conversando aqui, vão marcando os pontos que vocês consideram mais importantes. Basicamente, quase tudo que eu vou falar no vídeo. Vão anotando na apostila, grifando na apostila, marquem numa folha avulsa os pontos que vocês consideram ainda mais importantes. E é uma forma muito legal de vocês estudarem e se prepararem para a prova, beleza? A gente começa falando então sobre desenvolvimento físico, né? E a gente tem que então dar dois significados para duas expressões que são diferentes, são parecidas e a gente pode confundi-las. Então a gente tem que caracterizar elas, tá? A primeira é o crescimento. O crescimento é o aumento de medidas corporais, tá? Então, de acordo com o tempo, as medidas vão se alterando e esse é o crescimento, tá bom? E do indivíduo desde o seu nascimento até ele virar um adulto. E o segundo conceito é sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento tem relação com as práticas que você realiza, o quanto seu corpo se desenvolve, tá? Então, quanto esse corpo melhora a determinadas funções de órgãos e de sistemas corporais. Para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento, a gente realiza alguns testes antropométricos, tá? Que são medidas que a gente realiza através de testes validados para verificar a diferença em um determinado período e depois de um determinado período, ou num momento e depois de ser submetido a algumas sessões de treinamento, tá bom? Alguns testes estabelecem padrões para você comparar com pessoas de mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo peso, altura, etc., onde você analisa, bom, eu estou abaixo da média, estou acima da média, é bom que eu melhore um pouco. Essa média não é para saber se eu estou igual a todo mundo, é sim para você saber, bom, se existe um padrão médio para ter saúde e eu estou longe dele, provavelmente eu estou longe da saúde. Opa, peraí, cuidado. Ou se eu estou bem nesse padrão, ótimo, quer dizer que provavelmente eu estou bem de saúde. Um desses testes é o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que serve para verificar se o seu peso está adequado para a sua altura, tá bom? A gente fez esse teste na primeira semana de aula, sempre faço com todos os alunos, né, na primeira semana de aula, e a gente fez, inclusive, vocês puderam calcular o IMC de vocês, tá? Onde a gente divide, então, a massa corporal, que seria o peso do indivíduo, divididos pela altura vezes altura, ou altura ao quadrado. Com base nisso, a gente compara com uma tabela de referência e aí a gente vê, bom, estou no peso ideal, estou acima do peso, abaixo do peso. Essa tabela é muito usada para trabalhar com grandes grupos, tá? Então a Organização Mundial de Saúde usa isso para trabalhar com grandes grupos e ver se em geral a população está abaixo do peso, acima do peso, no peso ideal e com base nisso tomar as medidas necessárias para trazer mais saúde para a população. O outro conceito era capacidades físicas, né? Que é a capacidade, o potencial do indivíduo em realizar determinadas atividades.
são exemplos de capacidades físicas, tá? A força muscular, a flexibilidade, a agilidade, resistência muscular e muitas outras. Então, são as capacidades do corpo de vocês realizarem determinadas atividades. Quando eu falo realizar determinadas atividades, gente, eu não quero dizer só praticar um esporte, ou uma prática esportiva, ou uma prática de exercício físico, mas sim atividades do dia a dia. Por exemplo, quando eu sou bem treinado na força, eu faço um treino e tenho bastante força. Quando eu precisar trocar um botijão de gás aqui em casa, eu vou conseguir carregar ele de maneira satisfatória, sem ficar me sacrificando demais. Eu carrego ele de maneira tranquila, troco o botijão, coloco, trago o outro mais pesado ainda, coloco no lugar e não fico muito desgastado com essa atividade. Ou quando precisar, de repente, carregar um material que eu vou trazer do segundo andar da minha casa para o primeiro, para usar aqui, ou vice-versa, eu não fique tão desgastado, né? Então, para isso que serve a gente conhecer e estar bem treinado dentro dessas capacidades físicas. Na sequência, nós falamos sobre algumas lutas brasileiras. Então, falamos primeiro sobre a capoeira, que é uma prática corporal que também é considerada uma luta, também é considerada uma dança, também é considerado um jogo, também é considerada uma brincadeira. Mas a gente falou no conceito de luta. Uma luta criada aqui no Brasil para que os escravos pudessem se defender. A gente até vivenciou bastante dessa modalidade, né? E depois nós falamos um pouco sobre as lutas indígenas, tá? Uma outra modalidade bem brasileira, mesmo tendo enormes variações dentro das lutas indígenas, cada tribo indígena, cada povo dos índios tendo a sua própria prática com seu próprio significado, há várias práticas de lutas indígenas. E muitas delas vocês já vivenciaram em outros momentos, como por exemplo o cabo de guerra, né, que lá a gente chama de cabo de força, mas é um exemplo, tá? E é importante a gente saber diferenciar luta de arte marcial. Luta é todo e qualquer combate entre dois indivíduos. Então, vai ter um combate entre o indivíduo X e o indivíduo Y. Já a arte marcial é um combate que ele vem preparado e vem significado. Então, você aprende uma série de condutas, gestos de conduta, uma forma, um código de conduta dentro dessa arte marcial, onde cada arte marcial tem seu próprio código de conduta. Essa arte marcial ela tem uma história, ela tem uma essência e você aprende todo esse contexto, toda essa história, essência no treinamento da própria arte marcial. E a última parte que nós falamos, a gente trabalhou bastante essa parte, fiquei bem feliz que todos praticaram, a maioria me mandou o vídeo fazendo a prática, né, de acordo com a capacidade própria, no espaço próprio, tá? Que a gente falou um pouco da ginástica rítmica. Então, há várias modalidades de ginástica, várias práticas esportivas e não esportivas da ginástica, tá? E uma delas, das mais importantes no cenário, é a ginástica rítmica. A ginástica rítmica, ela mistura movimentos corporais com o manuseio de aparelhos. Então a gente trabalha com 5 grandes aparelhos, né, na ginástica rítmica, que são bola, arco, massas, fita e corda, onde o atleta ou a atleta faz a prática da modalidade utilizando aquele aparelho. Ela tem a modalidade individual e coletiva, né, em grupos, então pode-se usar um aparelho, o mesmo aparelho, pode usar aparelhos diferentes quando em grupo, então aí elas vão criar sua própria coreografia. Uma das grandes características dessa modalidade é que ela é acompanhada de uma música. Essa música normalmente ela é simplesmente orquestrada, é só uma música sem canção, não é uma música popular, tá? E ela vão fazer os passos ritmados, por isso o nome ginástica rítmica, tá? Com a utilização daqueles aparelhos que nós já falamos anteriormente. Também tem uma característica importante que ela não é praticada competitivamente,
por homens. Os homens podem até praticar, mas não há competições para os homens. Em competição, ela é exclusivamente feminina. Segundo a Federação Internacional de Ginástica, isso se deve pelo fato de que não há competidores masculinos em número significativo. Então, não há seleções em grande número. Então, por isso, eles não têm essa competição. A tendência é que futuramente haja, tá? Vai aumentando a possibilidade de práticas para todas as pessoas. Então, possivelmente, no futuro, deverá existir práticas da ginástica rítmica para homens também. Na prática dessa modalidade, seja por homens ou mulheres, a leveza do movimento é o que vai dar nota. Então, a pureza, a beleza do movimento, tá? Por isso ele é classificado como esporte técnico combinatório. Então, vai simbolizar a dificuldade do movimento com a beleza com qual ele é executado. Isso faz com que normalmente as ginastas sejam mais magras e mais leves que as pessoas comuns, vamos chamar assim, tá? Então, elas são submetidas a excesso de treinamento e também a uma alimentação bem regrada, para que ela não fique pesada, com um movimento mais difícil, que não se machuque, né? Sendo mais leve, menos chance de se machucar. Isso não necessariamente é 100% bom para o indivíduo. Às vezes faltam algumas vitaminas e não se desenvolve no potencial total, ou a saúde não fica tão boa, mas para a beleza do esporte acaba sendo o que mais acontece. Vamos ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Vejam o vídeo de novo 2, 3, 10 vezes, quantas vezes precisarem. Façam o roteiro de vocês e depois vocês vão me mandar a foto do roteiro de vocês que vocês vão usar para o estudo. Esse roteiro vai ser a avaliação da revisão de vocês, então não pode deixar de me mandar, beleza? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, até breve e qualquer dúvida, me chama lá. Isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui então. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa anotado, deixa marcado, a gente tira essa dúvida na próxima aula ou envia uma mensagem para mim que assim que possível eu respondo para vocês, tiro essa dúvida de vocês, tá bom? E logo nós estaremos juntos de novo. Um forte abraço, até breve.